E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo. E neste vídeo nós iremos falar sobre o clima e a previsão do tempo. Bora lá. Bom pessoal, então qual é a diferença entre o tempo e o clima? Bom, o tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea. É o tempo naquele momento. Por exemplo, o tempo ele pode mudar e variar durante até mesmo num dia. Por exemplo, de manhã numa cidade pode fazer sol e à tarde pode fazer chuva, fazer frio. Ou seja, o tempo aí ele mudou, né, num único dia. Então, o tempo são as características atmosféricas que podem variar até mesmo num dia, certo? Vamos lá. Então, essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, mas também podem acontecer com relação à umidade do ar, né, e até mesmo chuvas. Os fatores como chuva, nuvens, radiação do sol, né, atuam diretamente nas condições atmosféricas, certo, de um determinado lugar, influenciando assim no tempo. Vento, umidade do ar, chuva, certo? Para a gente caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período de tempo. Pode-se então dizer que o clima é o conjunto ou a sucessão dos tipos de tempo, né, e daquelas características atmosféricas naquela região, certo? Durante um longo espaço de tempo. Por exemplo, se dizemos que uma região é chuvosa ou quente no verão, então nós estamos nos referindo ao clima daquela região. Se nós dizemos que no inverno aquela região é fria e muito seca, nós estamos nos referindo ao clima daquela região e não ao tempo, tá bom? Então, só para relembrar, o tempo são as características atmosféricas momentâneas, né, que podem mudar até mesmo num dia, certo? Como temperatura, umidade do ar, certo? E o clima é uma característica atmosférica, são um conjunto de características atmosféricas, né? São um conjunto, a sucessão de todos os tempos atmosféricos daquela região, que é característico daquela região, como eu falei para vocês, certo? Então, por exemplo, o clima chuvoso e úmido lá no estado do Amazonas, né, representa um clima característico daquela região. O clima frio, certo? E um pouco lá do Rio Grande do Sul, do país, é um clima característico daquela região, tá bom? Então, elementos do clima. Assim como o tempo, o clima também é influenciado por elementos climáticos, que são manifestações atmosféricas, que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas, certo? Então, quais são esses elementos, né, do clima? Radiação, né, radiação do Sol, temperatura, pressão do ar atmosférica e a umidade do ar, certo? Essa umidade do ar se refere, o ar pode estar mais seco ou mais úmido, ter mais partículas de água, certo? Contudo, não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima. Há também fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alterações, certo? Que determinam os elementos climáticos. Ou seja, são fatores que condicionam as condições atmosféricas. Quais são esses fatores? Altitude, latitude, maritimidade e continentalidade, massas de ar, correntes atmosféricas e localização geográfica. Nós podemos ver, por exemplo, aqui o exemplo da altitude, certo? Que é um fator climático que influencia diretamente o clima de uma região. Por exemplo, as regiões que são localizadas em montanhas, elas são mais frias do que as regiões que são localizadas no litoral, por exemplo. Então, o fator aqui, a altitude, né, ele influencia diretamente o clima daquela região. Aí temos a maritimidade, que é a influência, né, dos oceanos e do mar nas características atmosféricas, e a continentalidade,
Ou seja, quanto mais uma localidade ela vai para o interior da região e se afasta do litoral, né, ela é influenciada pelo continente e não pelo litoral, tá bom? As massas de ar, nós podemos ter massas de ar quente, massas de ar frio. As massas de ar, certo? Elas influenciam bastante o clima de uma região. Por exemplo, as massas de ar frio, elas se originam nas regiões próximas aos polos, e as massas de ar quente se originam no interior dos continentes, por exemplo, certo? As correntes marítimas, que são as correntes oceânicas, certo? Que elas influenciam diretamente as características do clima. Nós tem correntes marítimas de águas quentes e correntes marítimas de águas frias, certo? Parecido com as massas de ar. E a localização geográfica, tá bom, pessoal? Para fazer aqui a localização geográfica, a gente vai dar uma boa olhada aqui no nosso globo terrestre e a gente vai ver aqui que a zona tropical, que é as localizações que se encontram aqui entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, é a zona do planeta que é mais quente. É a zona do planeta que recebe mais radiação solar diretamente. Então essa região ela tende a ter um clima mais tropical, mais quente, né, e mais úmido também, certo? Aí nós temos as regiões temperadas, que são as regiões abaixo do trópico. Um exemplo de uma região que se encontra abaixo do trópico aqui no nosso país é a região sul, certo? A região sul do país, do nosso Brasil, por exemplo, ali os estados de Rio Grande do Sul, Paraná, né? Eles se encontram aqui na zona temperada, que é uma zona onde o clima é ameno, né? Não é muito quente, mas também não é muito frio, né? Mas também não é tão frio gelado, mas é um clima temperado, né? Ameno, um pouco mais frio. E aqui é a zona temperada do norte, que tem as mesmas características dessa zona aqui do sul, tá bom? Aqui no mapa nós podemos ver essas setas coloridas aqui, né? Essa seta aqui roxa, ela representa uma massa de ar, que ela vem aqui do sul do país, tá vendo? Essa massa de ar é chamada de massa polar atlântica. Então ela influencia diretamente as regiões aqui do sul do nosso país. Aí nós temos aqui em vermelho as massas equatoriais, né? Que são massas de ar mais quente, certo? Que são massas que nascem no interior do continente. Então, a previsão do tempo é responsável por analisar e descrever as condições atmosféricas de um determinado local. Como o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, né, ele pode mudar, podendo ser alterado por diversos fatores, a previsão do tempo é possível de erros, né, é uma estatística. Já a previsão do clima procura analisar as condições atmosféricas para mais do que alguns dias, certo? Então o clima são características atmosféricas daquela região, né, que não muda durante um único intervalo do dia, assim, certo? São características daquela região por longos tempos já, por longos anos, tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.